Numa ilha distante. Aqui é Lagoa Azul. É o King Kong, pá. Isto é o King Kong. John Hammond, Deus o tenha. Stegossauros muito grandes. Carne para canhão. E pá, e mandíbulas. Será que é o Lamiré ou o Steven Spielberg que eu tenho que ver. Mundo Perdido, Jurassic Park. Olá amiguinhos, sejam bem-vindos ao segundo e último podcast Jurássico. Parece que o Steven Spielberg quis capitalizar um bocadinho mais sobre os dinossauros. E fez ele muito bem, pá. Sim, eu não senhor, ficava descansado se não ele houvesse não só um fizesse uma Jurassic sequela. Park. Daqui a pouco, a prometida entrevista em exclusiva a uma das atrizes do Lost World Jurassic Park, Vanessa Lee Chester, e perguntam vocês quem é a Vanessa Lee Chester. É nada mais, nada menos a filha adotiva do Jeff a filha afro-americana adotiva do Jeff Goldblum, que nós vemos então, que acompanha a trupe nesta segunda aventura do Jurassic Park. É o fator criança, não é? O Jurassic Park tem que ter sempre um garoto, porque é um filme para toda a família, e os miúdos precisam de ter alguém com quem se identificar. Portanto, desta vez, o lado infantil da aventura está então na pele desta rapariga que nós tivemos o prazer de entrevistar, e que nos contou histórias bastante porreiras de bastidores do Jurassic Park. Sim. E um bocado a perspectiva dela também em relação a este fenómeno todo. Garantidamente vocês vão ouvir alguns testemunhos de cenas que se passaram nos bastidores, em exclusivo aqui no VHS. Como sempre, não é? Nós não fazemos por menos. Portanto, acompanhem-nos agora nesta pequena dissertação acerca do Lost World. Vamos tentar perceber se afinal é uma boa ou uma má sequela. Certo. E então depois entrará a Vanessa para falar connosco. Afinal, havia Sim. uma segunda ilha. Havia. Que era a Ilha Sorna. E tu sabes porque é que havia uma segunda ilha? Porquê? E tu, nunca Porque aquilo era uma zona vulcânica e gerou-se um arquipélago. Não. Porquê, vá? Nunca te questionaste por que raio é que o segundo filme se passa numa segunda ilha? Porque o primeiro tinha sido fechado e aquilo era um local secreto, o segundo. Ninguém sabia. Sim, mas o segundo filme podia-se passar perfeitamente na ilha nublada, visto que ela ficou abandonada. Daniel, diz-me, eu estou curiosíssimo, porque é que raio é que há uma segunda ilha? O senhor Steven Spielberg foi um chato do caraças e não descansou enquanto o Michael Crichton não escreveu um segundo romance. Segundo livro esse também que eu li, e posso dizer que está um bocadinho ali ao nível do primeiro livro. São ambos dois bons romances. Olha, o velho Mar, ele morreu de cancro, por isso não houve sequela. Por isso não li isso no livro. E então, mas estou-te a aborrecer com esta justificação. Não, Daniel, vá, continua. E então o que é que aconteceu? O Michael Crichton, no romance original, dizimava a ilha com napalm. Ou seja, a ilha nublada onde se passa o primeiro filme isso é muito apocalipse completamente destruída. E então o gajo, para escrever um segundo livro, teve que arranjar esta desculpa de haver uma segunda ilha, uma ilha fábrica. Está bem, mas onde os dinossauros eram livros produzidos. Estão adaptados. O que é que os impedia de adaptar esse livro para a primeira ilha? Essa é a pergunta que eu faço ao Steven Spielberg, não é? Mas a verdade é que ele optou por seguir o segundo livro à risca e fazer então uma segunda ilha. Neste filme, regressa o teórico matemático Ian Malcolm, interpretado pelo Jeff Goldblum. Cuja personagem eu tenho-te a dizer que mudou bastante. Eu não vejo o mesmo Malcolm neste filme. Sim, está diferente. Mas eu acho que talvez pela experiência traumática que foi a primeira ilha. Ganhou o juízo, deixou de ser menos sarcástico, não é? Há também uma aparição especial tipo cameo dos miúdos do primeiro filme, não é? Sim, mas é só logo no início, sim, não é? Então, é só mesmo para dizer olá e boa noite. Exatamente, é tipo cameo. Sim. Mas desta vez, então, o que é que se passa com este filme? Desta vez é caça grossa. Dois grupos com agendas bastante distintas vão até à ilha. Uns para estudar os dinossauros e outros para os capturar, a fim de minimizar os prejuízos do cancelamento do primeiro parque temático. Aquilo foram indenizações a torto e a direito, não é? Imagina, só os gajos que morreram. Exato, só para pagar as famílias. Exato. Vamos lá. Ambos os grupos vão colidir, a dada altura na ilha. Este filme tem um look bastante diferente do primeiro, não é? Enquanto Sim. o primeiro é um filme de espanto, de glória, de maravilhamento, não é? Que tu estás a ver os dinossauros pela primeira vez. Neste filme, aqui é és atirado para a selva. Aqui tem que ser bigger and É louder. tudo isso, mas o Spielberg e o próprio romance tem um look muito mais selvagem. Parece que o ecossistema já está habituado aos dinossauros, não é? É quase que és transportado para 70 milhões de anos e os animais estão à solta, já têm filhos, já a natureza não é bonita nem resplandecente, é selvagem, é suja. Tem um look muito diferente, não é? Eu acho que este filme é um filme assumidamente mais comercial e o Spielberg acaba por
por tomar algumas liberdades e divertir-se mais. Acho que isso está escarrapachado na tela. Sim. E ele acaba por dar um presente aos fãs no terceiro ato do filme, que ele basicamente solta um T-Rex em pleno. O que é que isso vai dar? É Mayhem. Destruição total. Mas não é? Inicialmente... Aquilo que nós hoje em dia vemos nos Transformers, não é? Que soltam Transformers no meio de uma cidade. Ali aconteceu com o T-Rex. Com o T-Rex, completamente. Mas eu não sei se gosto realmente dessa parte desse filme. É uma das coisas mais criticadas neste mundo perdido. O filme é precisamente a filme cena final. O filme podia acabar quando eles são resgatados de helicóptero, não é? Inicialmente o filme era para ter uma perseguição de helicópteros com pterodáctilos. O último ato era para ser isso. Mas saltou-lhe a tampa ao Steven Spielberg e ele, não, vou pôr um T-Rex em San Diego. Agora, eu acho que é uma fantasia, essa cena. Era isso que eu queria ver. Pois, mas eu acho que retira, como é que eu ia dizer isto? Lá, veres um T-Rex na selva. Alguma credibilidade ao filme. Não, mas tu vês um T-Rex na selva, era mais do mesmo. Tu começas a perguntar, e se este gajo fosse largado? Exatamente. Carros. Pois. Como é que ele... as pessoas... Se bem que ele destruiu aquilo é quase um Godzilla em pequena escala, não é? Quase um Godzilla, não é por acaso que aparecem lá uns japoneses. Por acaso, há um pescar de olhos, exatamente. Sim. Há um pescar de olhos. É precisamente de uns japoneses a fugir. Gojira! Qualquer coisa assim, exato. Tu gostas ou não gostas do Mundo Perdido? Eu gosto do Mundo Perdido. Gostas do Mundo Perdido? Eu gosto mais do primeiro filme, em relação ao Mundo Perdido. Mas como toda a gente, não é? Mas o Mundo Perdido, acho que acaba por ser um complemento do primeiro, porque acaba por mostrar mais dinossauros, acaba por mostrar mais sequências de ação, que eu acho que é isso que faltou no primeiro, porque o primeiro tem um ritmo mais lento. Eu acho que o facto de teres um filme com dinossauros de uma forma tão bem sucedida como foi o primeiro filme, encerrar a aventura nesse só primeiro filme era um desperdício do caraças. Sim. Existe potencial para tantas histórias, para tantas aventuras, para tanta coisa, e os sim, dinossauros fazem parte do imaginário. Já que a tecnologia evoluiu ao ponto de tornar isso possível, exatamente. Não é? Era um desperdício não se ir por aí. Claro que sim. O filme é bom, entretém, não é? Era muito difícil fazer um filme que superasse o espetáculo que foi o primeiro filme, o impacto que o primeiro filme teve, não é? Mas acho que ainda assim é uma aventura competente. E dar-lhe um argumento credível também não era nada fácil. Tem algumas cenas de ação e algumas situações que desafiam um bocadinho a crença, não é? Mas Daniel, só o facto de serem dinossauros já desafia a crença, não é? O facto de se clonar dinossauros é o grande e se deste filme, não é? Agora, uma vez que tens dinossauros em cena, vamos tentar fazer as coisas de acordo com o mundo real, não é? Sim. Até porque os dinossauros não são ficção, os dinossauros existiram. Existiram, é verdade, há 65 milhões de anos. Mas existiram. Pronto. Não são como dragões ou como o Pai Natal. Tu não sabes qual era a cor da pele dos dinossauros, não sabes se os chamamentos se tinham aquela sonoridade. Há toda uma área criativa, que teve que ser inventada ou extrapolada. Aliás, os Velociraptors evoluíram durante os filmes. Sim, também é verdade. Especialmente o segundo para o terceiro mudaram bastante de look. Exatamente. Não precisamos de ver os relotes a explodir como se tivessem bombas nucleares dentro dela, não é? Não precisamos de ver os humanos a sobreviverem sempre por uma neja como se fossem quase super-heróis, não é? Enfim, há aqui uma série de coisas que... Eu gosto especialmente daquele gajo que chega de 4x4 para os salvar daquela relote que está a cair do precipício. E ele, o que quer que faça, há sempre qualquer coisa que está a acontecer. Há sempre uma bronca. E depois o relote passa por eles, a corda não chega. Depois ele estica o cabo e começa a puxar a relote para cima, mas depois vem os T-Rex. 2 T-Rex. Aquele homem é um dia de azar do gajo. E depois ainda por cima é comido. Ajudou os outros e é comido. Mas esse tipo de situações é tipicamente Spielbergiano, não é? 2 passos à frente, 1 passo atrás. É um bocado Spielbergiano. Mas lá está, a gente sabe que aquilo é parvo e só acontece no mundo do cinema, mas entretém, caraças, mas entretém. O Ian Malcolm tem agora uma filha adotiva, que é interpretada então pela nossa Vanessa Lee Chester, que se tornou, Daniel, deixa que te diga, um mulherão. Verdade, é verdade. Ela tornou-se numa mulher. Mas o Paulo teve vergonha e não lhe disse isso. Daniel, são coisas que é para depois para o privado. Se ela tiver alguém que nos traduza isto, né, e depois quiser ouvir o podcast. E ela esteve a conversa connosco. Nenhuma, nada. Ela esteve a conversa connosco para falar sobre a sua experiência no filme. Vamos a isso? Bora lá. Let me just do one warning, Vanessa. Daniel is
probably the biggest Jurassic fan, Park the fan in Portuguese Portugal. in Portugal. So you'll have to excuse him because he is gonna be very annoying. It's okay. I can deal with it. So, with Jurassic World coming up, I bet you all of a sudden there's fans all over the world trying to contact you again. Yeah, it's pretty amazing. I have to say that the Jurassic Park fans are super loyal and they're just so nice to me. And definitely because Jurassic World is coming out, there's been a surge in interest and, everyone's like, what's your favorite movie? Which one would you rate to be the best? Are you super excited? And like, I just love the fact that there's so many people that are so passionate about the whole series. So what's your favorite one, since you're talking about it? I don't think you can really... I love all of the movies, but the first one is just revolutionary. Like, I still watch it, and I'm like, oh my gosh. Like, it could come out right now, and the special effects would hold a candle to any other movie that's out. It's That's true. That's very true. Did you remember to watch him on the theater? The first one, of course. Oh, yeah, I saw it in the theaters, and I just remember being scared out of my mind. And then I actually watched it like a couple of years ago, just like hanging out in my house, and I just was like, wow, this movie is fantastic. Oh. You were about 10 years old, right? When the first one came out? Yeah, I believe so. Probably like 9 or 10. You were about my age at that time. I was saying, Paulo, that you could perfectly be my girlfriend at the time because you had my age. And... This is one of the things that you have to excuse. It's all good, no worries. And how was it for you to be on a casting experience for the second one, for the Lost World film? It was actually it was kind of a crazy and kind of a timely experience. I actually met Steven Spielberg when I was like 9 years old at the Little Princess premiere. And he told me at the time, we met at the after party, and he was like, I think you're a fantastic actress. I'd love to use you in a movie one day. And I was like, yeah, right. Like, that's not going to happen. And lo and behold, 3 years later, I get a phone call that he wants to meet with me for Jurassic Park 2. And I go to DreamWorks, which is his office at Universal Studios. And we just talk for a little bit in his office. And then I get a call, maybe like, I don't even really remember the time frame, maybe like a couple weeks later, and he was like, I want you to come in and read this sample script that we have with Jeff Goldblum. So I meet with Jeff Goldblum and Steven Spielberg at DreamWorks, and it's just the three of us in a conference room, a big oval table, and Steven Spielberg on like a camcorder. And, I do my scene and I say what I have to say to Jeff, and then, Steven says cut, and he's like, all right, Vanessa, I want you to pretend that Jeff Goldblum is a raptor, and you need to be scared. And I was like, literally like, what the bleep? Like, what is going on? So Jeff starts chasing me around the room. Yeah, but he's the flyman. He's the flyman. Exactly. That was easy for him to do the raptor. So he goes straight into character and just starts chasing me around the room, and I'm like, what the hell is going on? Oh my God. But I'm like, I can't sit here and not do what I need to do. So I'm like jumping on chairs and over the table, and everyone's acting like it's completely normal. And, I'm just like, hey, I got to do what I got to do. And then I don't hear from them for like Where's 2 the months. video of that? Was that shot on video? I'm pretty sure. Like, it's going to come back to haunt me one day. I'm sure of that. Probably. No, probably it was just the family movies camcorder that Steven used. But that should he be on recorded YouTube at over, least. that tape. Yeah, he probably sits at home and laughs about it when he needs to pick me up. He just watches that and just starts dying of laughter. They just sit around and watch me getting chased by Jeff. How many scenes were shot on location, and how much was in studio? The sets look amazing and realistic, but I can't but feel that's a lot of it's on a soundstage. Mostly because the animatronics were so complex, right? Yeah, there was a mix of soundstage and location.
we had like random places like the port and like the city that we shot to make it seem like San Diego, but the first month of shooting was done in Humboldt County for about a month because they have all those like redwoods and the huge trees, and it like has that like kind of tropical jungle vibe to it, which is absolutely gorgeous. And then they shot for I think a week or a week and a half in Hawaii, but I didn't go because I wanted to stay and do a school play. So I didn't go to Hawaii. I wish I could be there shooting. It looks so beautiful on the first movie. It's gorgeous. And I mean, a lot of it was, soundstage, as you said, and, they just had amazing, the crew was amazing, and they just did such a fantastic job of like replicating the jungle. I just remember when I was little, like the fake moss smelled so bad. I hated it. I was like, why is this so gross? It's disgusting. It was everywhere. What was your favorite scene to shoot? There's so many of them, plenty of action in all the movie. That's a really hard question. Maybe the raptors? Well, I mean, the raptors were my favorite dinosaurs. So like that was... I remember the tall grass. I mean, I just have fond memories of running through the tall grass because Jeff is so tall and he was so intense. He was like running, and Steven was insistent that we held hands while we ran, but I couldn't keep up with him. And there was like one scene. That's a soundstage as well? No, that was actually on location. I just don't remember exactly where it was. And I just remember there was one scene where like I couldn't hold on to Jeff anymore, and he just kept on running, and they were like, "Wait, where's Vanessa?" You were lost in the raptor ate her. Yeah, they couldn't find me because the tall grass was taller than me, so it was like 2 minutes of them like Vanessa, and I'm like jumping up and down trying to be found. It was hilarious. Were you scared of the robotics of the T-Rex robotics? No, but I remember, we had to be very careful because they were huge and they're dangerous if you're not smart about it, and they could actually hurt someone if, just out of sheer weight, it can really hurt you. It was actually really cool. Stan Winston, he's, rest in peace, just a fantastic dude. And, when I was in 8th grade, he actually let my class, my 8th grade class visit his studio for a field trip. Whoa! That's if I was a dream, kid, yes, dream study. A dream to come true. Exactly. I mean, that just goes to show you what kind of guy he was. He completely set it up with my school, and he just had like, it was like myself and like 15 of my classmates, and we just went into his studio, and everyone was just like, "I love you, Vanessa," and I was like the most popular kid ever after. Yes. And did you brought any souvenirs from the studio? I'm sure I actually, after the movie was filmed, they sent me a huge box with like all of the toys, all the paraphernalia, like everything, and my mom has it at her house right now because it's just so huge. And yeah, I mean, I don't think I have anything from the actual set. I do remember though, I had to do a project for school in 8th grade, and I had to, like build this little diagram. And so I went to the people on set and I was like, "Help me out." And they just made my project look so good. I definitely got an A. I bet. Okay. Let me ask you this. Do you go to Jurassic Park forums to read what the fans have to say? I actually don't do that very often, some people absolutely love my character and some people hate my character, and I just kind of, I don't really read though, I just kind of, I have fans that hit me up on like Twitter and Facebook, and most of them are really positive and they're really supportive, and they just love the movie and they just want to talk about it. And, other people are just like, yeah, they're just like, "What are you doing in that movie?" And I'm like, "I don't know, ask Steven Spielberg." I'm asking this because, well, as you may know, that Lost World isn't universally loved like the first one. Of course not. I actually think it's a pretty damn entertaining adventure movie. But there's one scene that people usually bash, and that's your gymnast stunt you do, that scene where you kill the raptor. You know what? They're completely entitled to their opinion, and I
I mean, I think it's fun. I think some people, and I think that this goes with any type of story, they take it too seriously. Like Jurassic Park is meant to tell a story and, to take you to another dimension. And the fact that they look at it with such scrutinizing like eyes, I just think that they just need to sit back and have fun. Like there's some people who are like, wow, it's amazing. You're absolutely one of the only people in Jurassic Park who's actually killed a dinosaur with your own physical ability, which I've never realized that until some fan brought it up to me. And I was like, scene. oh, that's pretty badass. One of the scenes that I love the best is where you are up in the trees, and you try to. They are with baby. The baby T-Rex. raptor, yes, the T-Rex, exactly. On a van, and you are trying to call Jeff. It has a lot of tension on that scene. It's a great scene. Absolutely. Vince Vaughn and I used to joke that once it starts raining in Jurassic Park, that some bad stuff is about to happen. Like, yeah. Every single time raindrops, That's they're like, true. bringing out the rain machine. I was like, oh no. And Stan Winston hates water, and Steven Spielberg for asking him to put the animatronics on water. It was like, you're gonna put the machine A nightmare on water. All bad. The scene where the gang is hanged up on the cliff, inside the trailer, and they hang up on the cliff with Julianne Moore facing the water and all that stuff. It's that was actually crazy. a pretty intense scene, but you weren't there. Did you saw them shooting that scene? I was there for a lot of the scenes, but the cool thing about shooting movies is, you get a chance to read the script, but you don't, when we see the movie, we're actually seeing the full product for the first time too, usually, and there was a lot of things that I didn't see being filmed, and when I actually saw the movie, I was just absolutely blown away and entertained because I didn't expect it. I saw them doing the scene where the trailer was on the side of the cliff, and they shot that on the soundstage, but I wasn't able to see all the green screen that they added to it. And once I saw it, like the amount of tension when Julianne is on that glass and it's just breaking like shard by shard was just amazing. It's an amazing scene, actually. I think it's so great. I think that the sequel, all the movie is more commercial, and it has two major acts: the first act and the biggest act on the island, and the final act on the city. And I think that final act is like a treat for the fans, where everybody imagined that letting loose a dinosaur on a city, about the T-Rex on the the destruction city? that it would be, a wild fantasy, basically. But you aren't on any of those scenes. You're out of those scenes, right? Yeah. I wasn't in any of those scenes, but I definitely remember being there while they filmed it. I just really enjoyed being on set, and like, you don't really have that crazy of a social life when you're 13, so I had all the time in the world to hang out. Do you know that your character rides a bike and shoots guns in the book? Yes, I know. I heard about the motorcycle, and I was like, why don't I get to ride a motorcycle? I actually have here the book. I was hoping to show you, but since we don't have a video camera, the title in Portuguese, which is Mundo Perdido. I don't know if you're good at Portuguese. Wait, say it again? Mundo Perdido. Mundo Perdido. It's something like that, yes. Yes, The Lost World. great Portuguese. My mom is actually fluent in Portuguese. She used to live in Brazil. Oh, great. Yeah. I know, but can you believe she didn't teach me anything? All I know is like, tudo bem, and like, você fala português? That's all I know. That's great. Oh, but that's You're great. That's amazing. That's perfect. I have another piece of franchise entertainment. It's a video game that was released at the time of the movie. It's called Chaos Island. Oh yeah, I know exactly what you're talking about. It's not a great game, but it's actually playable. I can say that. It's a strategy game where we play with all the characters, and you actually recorded some dialogue for it, right? Yes, I all did. The game. Wow, that I actually haven't thought about that in a really long time. I just went into like a recording studio, and they had a script, and they had certain things that they just needed me to like say, and they would give me direction like act like you're super scared or act like you're really excited, and You never played it. I played it, but it's been a very long time. It's actually funny because there's an app on
Jurassic Park. I think it's like Jurassic Builder or something like that. Mm-hmm. And my brother sent me, he decided to download it. And like at like 1 a.m. one day, he just sends me a screenshot of myself on the app. And he's like, look, I'm playing with you right now, Vanessa. Like, what the hell? And it's pretty funny. It's kind of like Sim City, but for Jurassic Park. Yes, and so yes, it is. I have that game on my iPad now. But your character, I think your character usually was the first one to die. That makes sense. I don't That's know nice. why. They kill off the kid first. Awesome. A thing that doesn't actually happen on the movie universe. The kids never died. So No, they never died. But the funny thing is, It was a PG-13 movie. I told all my friends in school that I died in the movie. So when they saw it, they were like, "You told us you died." I'm like, "I know, I was just kidding." Yeah. And they all imagined that you were eaten by two major T-Rexes or whatever. do you remember Okay. of course you remember, but what memories do you have from the opening day, the premiere, all that stuff? It was really overwhelming, you know, like I was the only kid on the set and the only kid at like the premiere, and I just remember it was the biggest movie that I had done at the time. I had done a couple of movies, but that was the largest one, and it was just like a lot to take in. You know, I had this crazy press tour. Everyone wanted to do interviews with me. Like, I'll never forget that my mom and we decided to walk into the theater after we like bought tickets for it and sit in the back, and we were just like hanging out watching the movie, and one of the ushers was like, "You guys need to leave if you're not going to sit down," because it was like packed and we couldn't sit. And we were like, "Okay, you know, that's fine." And then when we walked out, the guy was like, "Oh shoot, wait, you're in the movie. I'm so sorry. You can go back in. You can go back in." No, it's fine. Don't worry about it. We just wanted to see how packed the theater was. So, you know, it was just really cool. And then like a lot of people were like, "Oh my," you know, it was a lot of people who were recognizing me on the street, and It's just like, a lot of positive stuff going on. did you have ever that feeling of going in a Toys R Us store or something like that, grab your action figure and say to the store guy, "I can take this for free because it's me." Oh, they actually gave me one, and I was like, I remember the action figure just tripped me out. Like, I couldn't believe that I had an action figure. Like, I still can't believe that there's an action figure based on me. I have just one last question. Okay. Not about Jurassic Park. How it was to be on set of Little Princess, one of the first movies in the US of Alfonso Cuarón. How was that experience? I mean, it's still to this day one of the most cherished memories that I have. It was the first movie that I ever did, and I'm so lucky that the first movie that I did was with such a fantastic director and such an amazing cast. You know, I literally never felt like I was ever doing work, because it was myself and like maybe 10 other little girls just playing every day, you know, like, and yeah, I just really loved it. And Alfonso was pretty much one of the sweetest people you would ever meet in your life. I actually had the pleasure of running into him about a year ago at a screening for I can't even think of the movie Gravity. I saw him at a screening, and I hadn't seen him in like at least 10 years, and he was just like, he just lost it. He couldn't believe how much I had grown, and he was like, "Becky, what are you doing? You grew up." And he's just like the sweetest man ever. I loved being on Little Princess, and Lisa was like my best friend ever. So Okay, I think that this is it. Thank you very much, Vanessa, for chatting with us. If you ever think about coming to Portugal, please use my email. I love it. I have 2 built-in tour guides in Portugal if I ever visit. That's amazing. Okay. Thank you guys. Have a Thank you great very night. much, Vanessa. Of course, guys. Bye. Foi ou não foi uma conversa muito agradável com a Vanessa? Foi tão lindo. É, Foi não tão é? lindo, adorei. Bora nessa, Vanessa. Bem, meus amigos, este não foi... Vamos nessa, Vanessa. Oh, isso, é o mesmo. Este não foi o primeiro Lost World. O original é de 1925. Hã? O Lost World original é de 1925. Original de nome, pá. Nada tem a ver. Não, é só sobre dinossauros. Tá bem. Estão ok. numa ilha Sim. e estão lá perdidos. Não tem Há nada a uma ver. referência no nome não tem nada ao a ver. filme do Sr. Não. Sir Arthur Conan Doyle, não é? Sim, exatamente. Mas fala lá então nisso. Que é
Como tu bem disseste, é baseado na obra do Sir Arthur Conan Doyle, o mesmo que criou a personagem do Sherlock Holmes, não é? Aqui no filme de 1925, os dinossauros eram miniaturas animadas em stop motion, muito à semelhança do King Kong. Em 1960, Irwin Allen, o precursor dos filmes catástrofe, também adaptou O Mundo Perdido, e entre 99 e 2002 fizeram uma série, O Mundo Perdido. Já em 2001... Que nada tem a ver com isto, não é? Com o Jurassic World. São adaptações livros da história tem original dinossauros, do Arthur Conan Doyle. Sim. E como eu estava a dizer, em 2001 houve também um telefilme com o Bob Hoskins e o Edward Fox. Ok? Deve ser muito bom. Não, acho que é mesmo mexórdia televisiva. Mas tem Bob Hoskins, ok. Bob Hoskins entrou na adaptação do Super Mario. Sim. Isso não é propriamente... Exatamente. O facto de ter o Bob Hoskins não é propriamente um barómetro de nada. Okay? Eu gosto do gajo. Eu gostava, não é? Que ele já faleceu. Pois, exatamente. Vamos então como é que se diz? À pedra no sapato, não é? Se é que podemos chamar assim. O Jurassic... Eu estou a falar, mas eu gosto do Jurassic Park 3. Jurassic já Park o vou defender. 3... Tu vais destruí-lo, eu vou defender. Não, eu não vou, fazer assim? não vou destruí-lo completamente. Não? Tá? Vou deixar ali uns alicerces. Okay. Estamos em 2001 e Joe Johnston... O Steven Spielberg andava demasiado ocupado para se meter outra vez nestas aventuras. Muito sinceramente, eu acho que ele já não tinha a mesma tesão para voltar a entrar neste mundo. Eu acho que ele gastou todos os cartuchos que tinha a gastar no 2. O Joe Johnston, que era amigo do Steven Spielberg, disse-lhe: se um dia eu puder, eu quero fazer uma sequela do Jurassic Park, seja ela qual for, seja o 3, o 4, o 5. Sim, foi aqui que ele esta apareceu. Sequela teve a cozinhar durante algum tempo. Foi aqui que ele apareceu então com esta trilogia. Começou a ser filmada, ainda o argumento não estava pronto por encerrado, pois. Que nunca é bom sinal. O Joe Johnston, ele apesar de vir dos bastidores da produção, ele já tinha feito o Rocketeer, As Aventuras de Rocketeer, que é um filme que eu adoro. Isto tudo para dizer que o Joe Johnston não era um tipo qualquer, já era alguém com provas dadas. Nesta altura, ambas as ilhas estão interditas ao público, mas um casal milionário perde o seu filho num acidente de férias ao largo da ilha Sorna. De regresso está Sam Neill, que será o guia relutante na ilha em busca do filho do casal. Laura Dern tem uma pequena aparição no início e no final do filme. Entretanto, só para os salvar. Entretanto, a relação da sua personagem com a do Dr. Alan Grant seguiu por caminhos opostos e ela agora está casada e tem um pequeno filho. De outro gajo, sim. Exatamente. Eu acho que este é o filme mais fraquinho de toda a trilogia, Daniel. É um facto. Mas eu não posso negar que o filme, quando estreou, surtiu em mim, uma vez mais, um grande entusiasmo. Sim, exatamente. Foi um bom momento passado no cinema. Eu acho que o filme é, de facto, o filme só tem 1h30. E parecendo que não, 1h30 é pouco. Percebes? O filme passa demasiado depressa. Mas a história em si não tem muito para explorar. Não tem. A ideia não é brilhante. Mais daquilo, não era preciso mais tempo. Sim. Mas em termos até de look e tudo, eu acho que este é o filme com mais aspecto de sábado à tarde de todos eles. É daqueles filmes que passa na televisão. Não teve a mesma aposta, o mesmo investimento. Apesar de terem ido repescar duas personagens do filme original, e duas personagens que foram muito marcantes. Não deixa de ser um blockbuster de verão, não deixa de ser um grande filme de grande orçamento. Mas eu digo-te uma coisa, eu acho que quem foi ver ao cinema e era fã e já tinha visto os anteriores filmes, acho que sofreu uma grande desilusão com este filme. Depende. Eu não sofri propriamente uma desilusão na altura quando o fui ver, eu gostei bastante. Tem alguns trunfos. Os gajos fizeram um trabalho extraordinário com os Velociraptors. Acho que os Velociraptors nunca estiveram tão ameaçadores, tão porreiros visualmente como estão neste filme. Os gajos decidiram criar um dinossauro ainda maior que o T-Rex, que é então o Spinossauro, que só por acaso é de facto o maior carnívoro que existe à face da Terra. E isso não podia ter desiludido mais os fãs, pá. Eu tenho que dizer uma coisa, os fãs que adoram o T-Rex, quando viram este Spinossauro a dar uma coça ao T-Rex... Mas a questão é que é mesmo esta. O que me chateou mais foi, quer dizer, nós vimos dois filmes em que o T-Rex era o mega hiper macro vilão. Sim. Era o carnívoro mais temido à face da Terra. Mas eles seguiram... E é morto em 5 minutos pelo espinossauro, caralho. Mas eles seguiram aquela lógica que... E logo no início do filme, do género, tipo, luta. Eu percebo a ideia deles, era dizer, tipo, este gajo é que manda agora. Este é que manda agora aqui. Mas nem sequer tinha look para ser mau. Pois, o look, eu gosto do Spinossauro, mas compreendo... Era cor rosa, pá. Não, era vermelho escuro. É vermelho escuro. Vermelho escuro. Acho que era um bocado avermelhado. Eu vi uma cópia mais desbotada,
porque Deves ter o meu visto. era cor-de-rosa, pá. Ouve lá. Acho que o filme não tem clímax. Eu o filme não tem um clímax, se reparares Não, não bem. tem, acaba, não tem. acaba assim de repente. Eu percebo que era uma forma de caracterizar este super vilão como um badass e era o gajo a temer durante o resto do filme. Epá, mas não deveria ser à custa de matar o vilão dos anteriores filmes. Eu gostei bastante da cena em que o espinossauro, como um dos mercenários que acompanha o grupo, e a determinada, o avião está porreiro. e a determinada altura o telemóvel começa a tocar dentro da barriga do dinossauro. Yeah. Mais tarde, após a digestão ter feito o ciclo completo, eles voltam a recuperar o telemóvel. Pois, yeah. Que é uma cena um bocadinho nojenta até. Eles conseguem ouvir um telemóvel a tocar dentro da barriga de um espinossauro. Ok, Exatamente. ok. Eles depois acabam por encontrar o telemóvel numa gigantesca montanha de bosta, fumegante de guano. Até te cuspiste, homem, até te cuspiste. Eu também tenho uma, não sei se é A cena que eu gostei muito foi a introdução dos dinossauros voadores. Também gostei, Os exatamente. pterodáctilos e os pterodontos. Tem uma boa sequência de ação naquela gaiola. Sim, senhora. É a melhor cena do filme. É capaz. Teve um efeito de novidade, enquanto Sim. que todo o resto soou a déjà vu. E devo-te dizer uma coisa, pá. O CGI, em algumas partes, roça o manhoso. Eu estou-me a lembrar de uma cena que eles têm lá com uns braquiossauros a passar com o barco à beira-rio. Ah, sim. É pá. Eu acho que eles não tiveram o mesmo tempo. Faltou o e a mesma Spielberg para chatear para dizer atenção, olha pois, que as sombras e a textura aqui não está bem no não sei ponto, quê, não sei o quê. O Mundo Jurássico eventualmente só demorou o tempo que demorou a ser feito por causa deste terceiro filme não ter sido um sucesso que se calhar era ambicionado. O filme foi à mesma um sucesso de bilheteiro. O filme fez à mesma, atingiu à mesma os milhões de dólares de bilheteira. O problema foi que se meteram uma série de coisas pelo meio. Morreu o John Hammond, morreu o Michael Crichton, o autor dos romances. O Spielberg meteu-se em outros projetos. Ou seja, estes anos todos, desde 2001, não é? Que o filme é de 2001, Sim. até hoje, 14 anos, meus amigos. 14 anos, houve argumentos em cima da mesa que foram retirados. Falou-se inclusivamente, havia hipótese de se fazer um filme que misturava ADN humano com dinossauros. Vê lá tu ao ponto que isto chegava. Houve argumentos... Nós já fizemos podcast sobre isso, era o carnossauro. É para aí, exatamente. Eu não sei se era com galinhas ou o que era, já não lembro. Era uma mistura. Era uma mistura. Houve inclusivamente argumentos que falavam no uso de dinossauros para fins militares, uma espécie de, sei lá... Atarrachavam-lhes capacetes com raios lasers à cabeça. Lança-rockets e coisas desse género. Estão bem a ver o terreno pantanoso que se por onde andou, por onde isto já andou. Portanto, eu verdade. acho que ao fim destes anos todos, Steven Spielberg ter finalmente ganho tomates e tempo e cabeça para voltar a abraçar uma nova aventura. Só para satisfazer a ti, já viste? Para mim, Só para isso, ti. ele estava lá nos Estados Unidos, foi a pensar em mim. Não é um remake, mas tem o aspecto de um remake. Pois. É verdade, eu concordo em pleno naquilo que tu estás a dizer. Tem um aspecto de um remake. Desta vez mas apostaram, não é, e ainda bem. Desta vez apostaram na mutação genética para criar um novo vilão, o Indominus Rex. Tiveram tempo para criar um parque temático sobre dinossauros vivos. Senão era a Bracalândia. Lembras-te da Bracalândia? Em Braga? Lembro. Pronto, que agora Tinha está, dinossauros agora também. tem o aspecto da ilha Nublar, há 10 anos atrás, há uma coisa assim. Exato. Temos também uma novidade. Desta vez os Velociraptors, muito à semelhança do Exterminador, voltam, mas desta vez será para ajudar os humanos. São No primeiro filme eu não me lembro de ver um Há pterodáctilo. diferentes espécies também de pterodáctilos. No segundo, o segundo filme acaba precisamente com um pterodáctilo a pousar numa árvore. E o terceiro é que dá uma relevância. Que não bate certo, porque se eles andam à solta, como é que aparecem enjaulados no terceiro filme? Porque a jaula estava semi-aberta e não sei o quê. Não, a jaula é aberta no final do terceiro. Sim, está bem, mas podia haver lá outras partes da ilha que tinham outras gaiolas, sabes lá. Então e os outros nunca saíram? Pá, estás-me a perguntar a mim? Pergunta ao Spielberg, pá. Estou a fazer perguntas legítimas, estás a arranjar justificações à força. Não estou a arranjar justificações, eu estou apenas a dizer aquilo que foi. Tu concordas comigo? É um plot hole grande. Tu não conheces toda a estrutura do parque. Plot hole. O Colin Trevorrow, não sei o que é que tu julgas, mas para mim não foi uma escolha óbvia. O Steven Spielberg acreditou que o Colin Trevorrow... Eu acredito que ele tenha acreditado. Ele viu qualquer coisa nele. Sim, exato. Teve que ser. Foi um rasgo de sorte. Porque ele até à data só tinha feito um filme independente e pequenos projetos documentais para a TV. Meus amigos, muito obrigado por nos acompanharem nesta viagem ao mundo Jurássico. Que na verdade é tudo. A maior parte dos Daniel dinossauros são do Delira. Cretácico, não são do Jurássico, mas pronto. Está um senhor. calor que não se pode aqui dentro, tal qual uma ilha tropical pronta para ter dinossauros. Por isso eu vou refrescar. Por favor, não fales em calor aqui dentro.
Nós estamos a gravar isto num sauna. É isso. E acompanhem-nos no YouTube, no iTunes, no Facebook. Nós estamos por aí com mais filmes, mais entrevistas. A gente Cheios de garra. Cheios de garra. Cheios de entrevistas novas a pessoas conhecidas do cinema e que estiveram lá nos bastidores e que nos vão contar os segredos todos. Onde é que vocês têm podcasts que vos fazem isto e muito mais? É no VHS, mais lado nenhum. meus amigos, VHS, mais meus lado amigos. nenhum. Até à próxima. Adeus. Adeusinho.